Hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre 3 livros diferentes, sendo eles o Bonsai, do Alejandro Zambra. Vamos conversar também sobre As 4 Chaves do Seu Coração, do Rafael Oscar. E também sobre o 10 Things We Did and Probably Shouldn't Have, da Sarah Mlinovsky. Caso você tenha interesse em apenas um desses 3 livros, não deixe de dar uma olhadinha no box de informações do vídeo. Lá eu vou colocar direitinho o horário em que eu vou começar a falar sobre cada um deles, certo? Vamos começar então conversando sobre o Bonsai, do Alejandro Zambra. Assim, gente, esse livro estava aqui na minha coleção já há muito tempo. Eu comprei assim no início do hype e tinha tanta gente falando sobre esse livro que me deu uma certa gastura. Eu acabei esperando passar o hype, então, se bem que eu escolhi fazer a leitura desse livro agora, que acho que o 3º ou 4º livro foi lançado, então vocês estão ouvindo falar sobre Zambra em vários lugares diferentes, mas enfim, eu não tinha lido nada. Então eu resolvi começar do início mesmo. Esse aqui então é o primeiro romance dele, que foi publicado em 2006, se eu não me engano, mas aqui no Brasil saiu em... E agora, José, tá vendo? Nisso que dá não fazer roteiro de vídeo, aprendam comigo, tá? Foi lançado em 2012. Gente, faz muito tempo que eu tô com esse livro aqui. Eu comprei na época em que ele foi lançado. Enfim, caso você ainda não tenha visto por aí, essa capa é uma coisa fofa. A diagramação desse livro é toda diferentona. O livro, né, como o título diz, né, Bonsai, ele também tem as bordas dele, como é que eu vou dizer, delimitadas, né, como se fosse realmente a árvorezinha dentro de um vasinho. E enfim, aquela coisa toda. Então toda a parte gráfica do livro é uma graça. E a história, gente, é uma história muito boa mesmo. Então eu não vou nem me estender muito na história aqui, no plot, né, do livro, porque é um livro super curtinho. É aquele tipo de livro que entraria fácil naquelas tags de livros para ler em um dia, mas é brincadeira, porque, sei lá, em 1 hora você vai ler um livro desse aqui. Eu demorei um pouquinho mais de 1 hora. Mas tá. Então é isso, esse livro vai contar pra gente a história de amor entre o Júlio e a Emília. E não é uma história de amor bonitinha, não tem um final feliz. Mesmo porque o Alejandro Zambra vai contar pra gente no primeiro parágrafo do livro que ela morre. Então é isso não é um spoiler, tá, gente? Ela morre e ele já vai contar pra gente desde o início, olha só, vamos ler este livro aqui sem expectativa de um amor perfeito, né? Mais ou menos isso que ele vai fazer. Então a gente vai ler uma história de um amor que não deu certo, a gente vai saber isso a partir da primeira linha do primeiro parágrafo. Então tá, a gente segue mesmo assim a leitura do livro, e aí num dado momento eu fiz até uma marquinha aqui na página 11, que ele vai dizer o seguinte, ó: Júlio não gostava que Emília fizesse tantas perguntas na aula. E Emília se aborrecia porque Júlio passava de ano quase sem aparecer na faculdade. Mas naquela noite, ambos descobriram as afinidades emotivas que, com um pouco de vontade, qualquer casal é capaz de descobrir. Né? Tapa na cara do David Nichols, olha só. Com meio parágrafo, ele já contou a história toda daquele livro horroroso um dia. Enfim, há quem goste daquele livro. Mas tá, comparação e comentário bobo à parte. Uma das coisas mais bacanas pra gente acompanhar ao longo dessa história é sobre os livros que eles leem. Eles estão sempre lendo na cama, o autor vai dizer pra gente que eles dormem em meio a livros ali na cama. E achei muito engraçado uma hora em que nenhum dos dois vai admitir que nunca leu Proust, né? Eles vão dizer, não, eu li faz tempo, né? Por isso que eu não vou comentar aqui quando que eu li o livro, não vou comentar o que eu vou, enfim, o que eu achei do livro, porque já faz tempo que eu li, mas enfim, eles resolvem retomar a leitura, né? A releitura do livro, entre aspas. Achei isso engraçadinho. Tem, né, início de relacionamento tem sempre algumas coisas que você não quer que o outro saiba, e como é um livro aqui inserido dentro dessa coisa, né, os dois são leitores, etc., o autor vai puxar esse gancho através de leitura desse clássico. Achei interessante isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ficou meio enrolado. Espero que vocês tenham entendido. Mas tá, gente. E aí, como é que entra o tal do Bonsai? Uma coisa muito interessante aqui nesse livro é que o Júlio vai tentar trabalhar como um datilógrafo. Ele quer digitar o livro de um autor sensacional aí que acabou de escrever o último livro dele, só que é um autor que é contra computador e tal. Ele escreve os livros em cadernos e aí ele precisa de alguém que passe a limpo, né, que digite esse livro. E aí então o Júlio vai se candidatar a essa vaga, só que ele acaba pedindo um preço muito alto. Um belo dia esse autor liga pra ele e fala assim, ah, Mariazinha me cobrou 1/3 do que você me cobrou, então é isso aí, tchau. Só que ele já tinha contado para uma moça X ali, por quem ele era interessado, que ele ia fazer esse trabalho.
Então ele acaba mentindo pra essa moça, dizendo que ele conseguiu aquele trabalho. Ele fica um tempão contando pra ela sobre essa obra que o cara tinha escrito e que ele tá ajudando a consertar e a digitar. E é isso então. E aí ele vai montando essa história. Dentro dessa história que a gente tá lendo, tem um bonsai aqui no meio dessa história, desse livro que ele teoricamente estaria ajudando a digitar, e eu não vou contar pra vocês porque a história do bonsai é realmente muito interessante. É isso, eu espero que essa resenha super confusa, tá, que eu tentei fazer aqui pra vocês tenha feito algum tipo de sentido, mas eu só queria dizer pra vocês que é um livro realmente super fininho, super rápido de ser lido, super vale a pena, leia Bonsai, você não vai se arrepender. Pra quem gosta, né, de romances, de histórias bem concatenadas, e livro incrível, gente. Fica a dica. A próxima indicação é um publi editorial. Eu li então As Quatro Chaves do Seu Coração, do Rafael Oscar. E assim, gente, não é o tipo de leitura que eu costumo fazer. E eu não sei porquê. E na verdade, assim, esse livro, quem me acompanha através do Instagram e sabe que eu coloco canequinhas de café para representar estrelinhas, vocês devem ter visto que eu dei 13 estrelinhas e meia. Resumindo a ideia, este aqui pra mim foi um livro bom. Por quê? Porque esse aqui é o primeiro livro, né? O livro de estreia do Rafael Oscar. E ele resolveu criar, então, essa história fantástica, né? Essa fantasia, contando pra gente a história deste rei, que é o pai de 4 filhas, né, 4 princesas, cada uma com uma personalidade bem distinta. Enfim, qualquer semelhança com o número de filhas e com o título do livro, vocês vão precisar ler pra saber se é uma coincidência ou não, mas tá. O que que acontece? Um belo dia, esse rei, cuja rainha faleceu já tem um tempinho, e ele cria sozinho essas 4 filhas, ele chama essas filhas pro salão ali onde fica, né, o trono, etc. Ele chama também a governanta, né, a babá, digamos assim, dessas meninas, e a humilha na frente dessas 4 filhas. Como ele tem o apoio de uma das filhas dele, que é uma filha má também, tão má quanto ele, digamos assim, ele acaba então resolvendo exilar essa babá, essa governanta das meninas, mandando essa mulher para um castelo sombrio, num lugar X, enfim, é isso que ele vai fazer então. Só que assim, conforme a gente vai acompanhando aqui o início da história, o prefácio, a introdução e tudo mais, essa cena é meio que um choque pra gente. A gente só vai entender por que esse rei fez isso conforme a gente vai avançando na leitura. E é isso, ele manda essa mulher pra esse castelo sombrio, as filhas ficam lá, a maioria das filhas olhando pra ele, não entendendo nada daquilo que tinha acabado de acontecer, e fica tudo desse jeito estranho mesmo. No dia seguinte não, passa um tempinho, essas meninas somem, elas são sequestradas. E alguns cavaleiros ali do reino, digamos assim, acabam recebendo cartas com pistas, né, de onde estariam guardadas essas meninas, né, de onde elas estariam presas. E o rei acaba fazendo então um pronunciamento dizendo que quem encontrasse o paradeiro das 4 filhas poderia se casar com a filha de sua escolha. Então existe uma grande comoção no reino, né, os cavaleiros, né, enlouquecem em busca dessas meninas, e é isso. Mas uma das coisas mais bacanas de acompanhar nesse livro é a história de um outro cavaleiro X, que faz parte ali do povoado, que resolve ir em busca das meninas também, porque ele também recebeu uma dica X ali de onde estariam essas meninas. E ele vai receber então a ajuda de uma moça, né, de uma camponesa, que tem uma história de vida super triste contada aqui também pra gente em alguns capítulos do livro. E ela resolve então ajudar esse cavaleiro nessa busca pelas princesas. É muito divertido, né, o relacionamento dessa moça com esse cavaleiro. E assim, conforme a gente vai avançando na leitura, a gente começa a achar assim, meu, esses personagens soltos do nada, essas descrições da vida deles, o que isso tem a ver com a história, mas assim, o Rafael vai juntar todas essas histórias e tudo vai fazer sentido ali da metade pro final do livro. Existe uma explicação para aquela cena do rei humilhando ali a empregada e tal, que é uma explicação assim, bem, como é que eu vou dizer, romântica demais pro meu gosto, mas que vai fazer sentido aqui na história. Existe a história também do filho primogênito, né, do rei, que foi exilado naquele mesmo castelo sombrio, ele é o senhor daquele castelo sombrio, e toda a história triste, né, do porquê do isolamento desse filho, é porque ele nasceu assim com alguns problemas, então é uma história meio Quasimodo, digamos assim. Enfim, é um livro bom, ele só não caiu totalmente assim no meu gosto, porque realmente faz muito tempo que eu não lia livros de fantasia. E também, gente, a minha única crítica a respeito desse livro é assim, já que você é um autor nacional fazendo um livro de fantasia aqui no Brasil, por que não situar sua história aqui no Brasil mesmo, na nossa realidade, e não colocar nomes brasileiros para os personagens? Os nomes são todos americanizados. E enfim, essas são as minhas ressalvas com relação a esse livro. Mas fica a dica para vocês de um livro bacana para quem gosta de fantasia, super bem escrito, gente. E divertido.
Agora, a minha última indicação, na verdade não é uma indicação, eu não indico esse livro, gente. É o 10 Things We Did and Probably Shouldn't Have, ou 10 coisas que fizemos, mas que provavelmente não devíamos ter feito. Eu não sabia que esse livro já tinha sido traduzido. Eu li, acho que no ano de lançamento mesmo, 2010, 2011, e por algum motivo, eu me lembro de ter lido esse livro aqui, não vou dizer em uma sentada, porque ele é até bem gordinho, mas sei lá, em dias de férias, assim, que a gente não tem mais nada pra fazer, eu li super rápido esse livro, e lembro de ter, sei lá, me divertido muito com ele. Tanto é que, assim, toda vez que eu me lembrava de livros YA, assim, bacanas, assim, bons, assim, pra recomendar pra molecada e tal, eu me lembrava sempre desse livro. E aí me deu vontade de relê-lo, tanto é que ele estava na minha lista de 10 livros para 2015, eu vou deixar o link lá embaixo, vocês vão ver que eu tô, assim, falhando miseravelmente naquela minha meta. Mas enfim, esse aqui tava lá naquela lista também, falei, ah, tá bom, vou relê-lo. E assim, gente, eu achei esse livro, não vou dizer assim, ruim, achei ele péssimo. Ele não sobreviveu a esta releitura. Eu simplesmente não sei explicar pra vocês o que foi que aconteceu, onde é que eu estava com a cabeça quando eu li esse livro, 5 anos atrás. Mas tá, vou contar pra vocês a história, de repente ele pode ser de seu interesse, talvez você goste de histórias desse tipo, mas tá. Ele vai contar aqui pra gente a história dessa menina, que é filha de pais separados. Ela tem um irmão que mora com a mãe depois da separação, foi morar em Paris, ela tem um marido lá em Paris. E ela ficou morando então com o pai dela, foi a escolha dela, ela ficou morando com o pai. O pai agora já é casado com uma mulher que ela não aprova. E, enfim, um belo dia ela arruma um namorado e ela decide que ela vai perder a virgindade com aquele namorado. E aí ela está se preparando psicologicamente para este momento. Só que aí o que acontece? O pai arruma um emprego muito melhor em outro estado, tipo do outro lado do mapa, digamos assim. E aí ela não quer de jeito nenhum e se mudar junto com o pai dela. Então ela acaba criando uma história mirabolante de como ela vai ficar morando com uma amiga dela, que nem é a melhor amiga dela, mas enfim, ela vai morar com essa menina. E aí que elas vão armar uma tramóia, como que dizendo que a mãe da menina, que é outra mãe loucona, que fica deixando essa menina sozinha em casa por meses e meses a fio, ela trabalha em outro estado também, mas essa filha mora praticamente sozinha nessa casa. Ela vai armar uma tramóia, ela vai criar um e-mail, uma conta de e-mail com o nome da mãe e vai ficar trocando e-mails com o pai da guriazinha principal do livro, do filme. Não sei nem se tem filme sobre esse livro. Acho que não, porque ele é muito ruim. Acho que ninguém ia querer fazer um filme sobre ele. Mas tá, nisso, né, nessa troca de e-mails, digamos assim, entre esses pais, o pai acaba aceitando, então, que essa menina acabe morando ali, então, com essa amiga e com a mãe dela, que ele nem sabe, que a mãe nem mora mais ali, praticamente. E é isso. E aí a gente vai acompanhar as aventuras, né, as loucas aventuras dessas duas meninas morando sozinhas nessa casa. E aí a gente tem ali uma listinha de 10 coisas que ela aprontou na vida dela que ela não devia ter aprontado. Então ela vai elencando ali, por exemplo, ter mentido pros meus pais, ter comprado uma... como é que chama aquela... o furô, ela compra um furô aqui num dado momento. E aí ela acaba pegando uma doença meio que séria por causa desse ofurô. Tanta gente ali que elas chamam pra ficar naquele ofurô, enfim. E é isso, gente. Eu não achei graça nenhuma. Nenhuma. Num dado momento aqui, tem um garoto por quem ela tá apaixonada, que ele é meio misterioso. E aí elas começam a criar na cabeça delas, né, como esse menino deve ser, sei lá, na verdade um nichê, alguma coisa do tipo. Na verdade, o único mistério na vida dele é que ele é um babá. E ele não queria que a namorada soubesse que ele é um babá. E coisas desse tipo. Então, assim, é uma sucessão de cenas chatas de filmes da Sessão da Tarde juntas em um livro só. Basicamente é isso. Mas é isso, né? Um hardcover, é um livro, né? Como é que eu vou dizer pra vocês? Fisicamente é um livro bonitinho. É um livro em inglês, né? Ele é original, como eu falei pra vocês. E ele tem uma linguagem super fácil. Quem tá do intermediário pro avançado pode lê-lo facilmente. Caso tenha... a diagramação dele é super sussa, tá? Por isso que a gente vai ler super rápido esse livro. Eu li rápido dessa segunda vez também, não vou mentir pra vocês. Essa aqui é a autora. O único defeitinho que eu tenho nesse livro é um defeitinho do prelo mesmo, né? Saiu da gráfica, né? Umas páginas meio cortadinhas aqui bem no final. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque eu vou colocar este livro aqui pra giveaway. Então, caso você, mesmo tendo ouvido minha opinião sobre esse livro, se você ficou interessada nele, e caso você leia em inglês, porque esse livro está no original, como eu falei pra vocês, eu vou deixar um link lá embaixo de um formuláriozinho, caso, sei lá, as duas pessoas que provavelmente vão se interessar por esse livro
queiram preencher lá o formulário, eu vou entrar em contato com a pessoa que for sorteada, entre aspas. Eu vou deixar uns 2 dias só, tá? Eu vou colocar aqui a data certinha, não vou deixar esse sorteio rolando muito tempo, não. E aí eu vou entrar em contato direto com você, tá? E, gente, assim, toda vez que eu fizer giveaway e que eu não disser que o resultado vai estar na página do Facebook, é porque ele não vai estar lá. Eu vou entrar em contato direto com a pessoa, certo? É isso, então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!